Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Introdução. Este documento tem por objetivo apresentar uma proposta de Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, tendo em vista a importância e a necessidade de nosso país construir um conjunto de parâmetros para a atuação desse profissional da educação, em compasso com as demandas estabelecidas pela normatização da Educacional Nacional. A Constituição Federal, CF de 1988, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 93941996, indicam a liberdade de ensinar e aprender, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a valorização dos profissionais da educação escolar, a gestão democrática do ensino público, a garantia de um padrão de qualidade, entre outros, como princípios sobre os quais a educação brasileira se edifica. A condução da escola, sob a inspiração e determinação desses princípios, cabe ao diretor, o qual, entre muitas outras, tem as atribuições de coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica, garantir o cumprimento do plano de trabalho de cada docente, articular a escola com as famílias e a comunidade, conduzindo-a a estabelecer ações destinadas à promoção da cultura de paz, tornando-a um ambiente seguro e pedagogicamente rico. Para tanto, respeitando e ajudando a elaborar as normas da gestão democrática da rede ou sistema de ensino no qual atue, deve garantir a participação dos profissionais da escola na elaboração do projeto político-pedagógico, bem como a participação das comunidades escolar e local no conselho escolar. Portanto, seu papel é determinante na garantia de uma escola pública de qualidade para todos. O escopo da matriz apresentada neste documento é o de parametrizar os diversos aspectos concernentes à função do diretor escolar, auxiliando com isto a definição de políticas nacionais, estaduais e municipais de escolha, de acompanhamento e de avaliação do trabalho dos diretores escolares, bem como de sua qualificação, em termos de formação inicial e continuada nas redes e sistemas públicos de ensino. Esse objetivo geral se traduz em competências, organizadas em dimensões, atribuições, práticas e ações que integram um conjunto mínimo de expectativas em âmbito nacional. Neste sentido, propõe-se a noção de uma matriz comum que destaca os aspectos mais relevantes e importantes da função do diretor escolar no contexto brasileiro. A relevância do diretor escolar. A atuação do diretor escolar concorre diretamente para a qualidade do trabalho realizado na escola e é destacada em diversas pesquisas sobre gestão e liderança escolar, a partir de diferentes abordagens e contextos. Importantes pesquisadores deste campo consideraram recentemente que a liderança escolar tem efeito significativo nas características da organização escolar, o que influencia positivamente a qualidade do ensino e da aprendizagem. Embora moderado, esse efeito de liderança é vital para o sucesso da maioria dos esforços de melhoria escolar. Leitold, Harris, Hopkins, 2020, p6, tradução nossa. Desde a última década, os organismos internacionais têm dedicado especial atenção ao trabalho do diretor, destacando sua relevância para o sucesso do trabalho escolar. Entendemos que os relatórios de pesquisas e documentos publicados neste período sobre o tema têm funcionado como importantes indutores de políticas nacionais para a definição de competências esperadas para o trabalho do diretor escolar. Assim, selecionamos alguns deles para a discussão introdutória. Em 2010, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, publicou o documento Improve School Leadership, OECD, 2010, Melhorando a Liderança Escolar em tradução livre.
tendo como referência os estudos anteriores sobre a liderança escolar, Improve School Leadership, V1 e 2, 2008. Este documento teve como foco o desenvolvimento profissional de diretores escolares. De acordo com a apresentação do material, ele foi elaborado para ajudar os decisores políticos, profissionais e outros interessados a analisarem políticas e práticas de liderança escolar. O material reforça a importância do trabalho do diretor em criar um ambiente propício na escola para a melhora das práticas de sala de aula e para a aprendizagem escolar. Para isso, chama a atenção a atuação do diretor em apoiar, avaliar e possibilitar o desenvolvimento do trabalho docente, avaliação e monitoramento dos professores, investimento no desenvolvimento profissional de professores, manutenção de culturas colaborativas de trabalho. Segunda, definir metas, avaliações e responsabilidades, destacar-se a autonomia/discricionariedade do diretor para estabelecer metas e planejar, além do uso de dados para beneficiar os estudantes. Terceira, gestão estratégica dos recursos, uso estratégico dos recursos humanos e financeiros, alinhando-os aos propósitos pedagógicos. Quarta, sistema de liderança, atuação para além dos limites da escola, estabelecendo relações com outras escolas para a troca de experiências e boas práticas. Em 2013, a OCDE lançou o Learning Standards, Teach Standards and Standards for School Principles, a Comparative Study, em tradução livre padrões de aprendizagem, padrões de ensino e padrões para o diretor escolar, um estudo comparativo. O documento traz um relatório de pesquisa desenvolvido pelo Centro de Estudos para Políticas e Práticas em Educação CEP, do Chile, sobre as iniciativas governamentais de alguns países para estabelecer padrões para a aprendizagem, o trabalho docente e o trabalho dos diretores escolares. O Brasil está entre os 11 países do levantamento, mas não apresentava dados para os dois últimos temas, OECD, 2013, p. 4860. Destaca-se a relevância que o documento traz para o estabelecimento de padrões como referência para o trabalho do diretor escolar, abordando o processo de implementação destes referenciais. Para alguns casos foram acrescentados estados/províncias como referência. A partir de um estudo com os dados do Teaching and Learning International Survey, Thales 2013, que em tradução livre significa Pesquisa Internacional sobre o Ensino e Aprendizado, a OCDE apresentou em 2016 um relatório que sumariza os principais resultados encontrados sobre a relação entre características da liderança escolar e os resultados dos estudantes, destacando a importância de aperfeiçoar os processos de preparação, seleção, indução, formação e avaliação de diretores escolares. Ainda que considere que as especificidades de cada país e suas características contextuais sejam determinantes para a definição do perfil de liderança e das estratégias adotados pelos diretores escolares, o estudo aponta algumas recomendações a partir dos achados nos dados dos 38 países envolvidos, incluindo o Brasil. Em especial, destaca a relevância da liderança do diretor para os resultados escolares, estabelecendo ambientes colaborativos para as equipes, o que favorece a aprendizagem dos estudantes. A partir desse resultado, o documento recomenda que os sistemas de ensino considerem a questão da liderança na escola para a formação inicial e continuada de diretores escolares.
publicado pela Unesco em 2018, o relatório Activating Policy Levers for Education 2030, The Untapped Potential of Governance, School Leadership, and Monitoring and Evaluation Policies, em tradução nossa, Ativando Dispositivos Políticos para a Educação 2030, o potencial inexplorado de governança, liderança escolar, de monitoramento e avaliação de políticas, propõe uma agenda de políticas públicas educacionais que considere 5 áreas relacionadas às características do trabalho do diretor: a. As metas e responsabilidades dos diretores, b. Seleção e recrutamento de diretores, c. Avaliação de diretores, d. Preparação e desenvolvimento profissional de diretores, e condições de trabalho e carreira docente dos diretores escolares. O texto ainda destaca que a definição do primeiro item, metas e responsabilidades dos diretores, é fundamental para a coerência interna na definição e organização das outras áreas mencionadas. Assim, considerando esse contexto em que as pesquisas e agências internacionais apontam tanto a relevância do trabalho do diretor escolar quanto a necessidade de definição de parâmetros locais para esse profissional da educação, realizamos um levantamento em 13 países, 2 dos 5 continentes, sobre as iniciativas encaminhadas nessa direção. A pesquisa, conduzida através de documentos oficiais de cada país, teve como objetivo levantar insumos para a produção deste documento nacional de referência para a matriz de competências do diretor escolar. 2 África do Sul, Austrália, Canadá, Ontário, Chile, Costa Rica, Escócia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Israel, México, Moçambique e Singapura. Também promovemos uma busca na legislação dos estados brasileiros, do Distrito Federal e dos municípios capitais, para verificar se e como tratam a questão das competências do diretor escolar. Dos 53 entes federados, 26 estados, 26 municípios capitais e o Distrito Federal, encontramos legislação que trata da questão em 29 deles, 54,7%, e percebemos uma proximidade grande entre os casos, mas observamos que a maioria busca listar atribuições e responsabilidades do cargo/função e pouco propõem sobre as competências para o exercício profissional do diretor escolar. Ainda, realizamos uma busca na legislação nacional, em particular na Constituição Federal, de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei nº 80691990, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 93941996, e no Plano Nacional de Educação, PNE, Lei nº 13005214, em documentos de referência nacional, bem como em políticas e programas nacionais que potencialmente oferecessem indicações sobre as formas como vem se operando e definindo as competências do diretor escolar. Portanto, esses levantamentos foram pontos de partida, com a finalidade de contribuir com a construção desta matriz nacional, cuja leitura cuidadosa e crítica auxiliou-nos na produção das dimensões que organizam as competências do diretor escolar. Buscou-se verificar se as proposições feitas correspondem às demandas e à realidade escolar e, de outro lado, analisou-se as insuficiências e as ausências de atribuições, responsabilidades ou dimensões do trabalho do diretor escolar. Essa incursão nacional e internacional em pesquisas e marcos legais sobre as competências e atribuições dos diretores escolares resultou em uma primeira versão do documento que foi apresentada para a discussão e validação inicial.
Tal discussão foi realizada com 2 grupos compostos de uma amostra de diretores escolares das redes municipais e estaduais de ensino de todas as regiões brasileiras, além de representantes das secretarias municipais e estaduais de educação, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CANSD, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Em 2 reuniões técnicas planejadas e mediadas para promover a discussão reflexiva sobre o documento, recebido com antecedência pelos participantes, destacou-se a relevância da proposição e os ajustes. As sugestões foram consideradas a partir das diversas experiências dos participantes. Assim, fruto de um amplo trabalho de pesquisa e de diálogo, este documento traduz uma reflexão aprofundada e se propõe como uma referência para os debates e para a normatização da temática no país. Destaca-se aqui a relevância desta matriz nacional comum de competências para o diretor escolar, no sentido de estabelecer parâmetros e referências para as políticas que norteiam o trabalho deste profissional, considerando desde os processos de escolha de diretores até o acompanhamento de sua rotina, passando pela formação inicial e continuada. Reforça-se, então, o caráter sistêmico que este documento pretende, considerando, também, os aspectos relacionados à estrutura e equipe de trabalho e à formação desses profissionais. Estrutura, equipe e formação. O trabalho escolar é essencialmente coletivo. A Escola de Educação Básica é uma instituição que atende e forma crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas suas 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e nas distintas modalidades: educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação do campo, educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação à distância. Nessa instituição educativa, as pessoas trabalham desempenhando funções profissionais específicas, mas operam coletivamente. Assim, entendemos que os resultados da escola são o produto dos esforços de toda a equipe de profissionais, de seus estudantes e familiares envolvidos no processo educativo. A coordenação desse processo cabe ao diretor escolar, o qual necessita, para que possa desempenhar suas funções apropriadamente, ter consigo uma equipe de gestão escolar condizente com a responsabilidade da função, a complexidade, o tamanho e a localização da escola. A segurança no ambiente escolar é determinante. As pessoas que estudam e trabalham na escola necessitam se sentir acolhidas e protegidas durante toda a trajetória diária escolar. Assim, é preciso que o poder público constitua as condições de segurança adequadas e compatíveis com os desafios e problemas sociais e territoriais que a contemporaneidade coloca à escola. Isto implica desde apoio à segurança patrimonial e, principalmente, às pessoas, chegando a toda a estrutura da rede de proteção à criança e ao adolescente. As chances de melhor desempenho escolar e maior sucesso no processo educativo são diretamente proporcionais também às condições de trabalho que as escolas dispõem. Neste sentido, a função social da escola para ser bem desenvolvida demanda uma estrutura de condições materiais e estruturais adequadas ao trabalho pedagógico, com ambientes limpos e arejados, espaços adequados às práticas pedagógicas, equipamentos atualizados e com boas condições de funcionamento, materiais apropriados ao projeto formativo, entre outras diversas condições. O diretor escolar também necessita de um ambiente compatível com o exercício da sua função. Finalmente, a escola é o lugar onde docentes ensinam, mas também aprendem, seja por meio das experiências profissionais e pessoais, seja por meio de ações de formação continuada.
É da condição docente a permanente atualização, a busca pelo conhecimento, pelos novos sabers e abordagens e pelas novas metodologias de ensino. O mesmo se estende ao diretor escolar, que também deve constantemente buscar saber mais e melhor sobre a educação como um todo, sobre gestão e a organização escolar e sobre o processo educativo em particular. Para ambos, professores e diretores, além dos demais profissionais da educação, as oportunidades de formação continuada devem constantemente ser buscadas pelos próprios profissionais, mas devem, antes de tudo, ser asseguradas pelo sistema ou rede de ensino. Tendo destacado alguns dos aspectos concernentes ao contexto de trabalho do diretor escolar, iniciamos a apresentação da matriz pela definição de competências adotada neste trabalho. Breves notas sobre a noção de competências. Tanto a literatura especializada, quanto as peças normativas, passando pelos currículos dos programas de formação inicial e continuada e, ainda, a própria prática cotidiana nas escolas, redes e sistemas de ensino, tem formas distintas de compreender a ideia de competências, inclusive na perspectiva terminológica, alcançando variações que vão de atribuições, responsabilidades, funções, padrões, habilidades, fatores, etc. Reconhecendo que as palavras ganham significados distintos a depender do contexto da comunicação e das pessoas envolvidas, vimos como necessário discutir, ainda que brevemente, a noção de competências que utilizamos nesta matriz. Inicialmente, tratando do mundo corporativo, Alice, 2002, discute a instituição e o exercício de uma gestão por competências e de uma avaliação por competências. A autora opta pela definição de Spencer e Spencer, 1992, Apudalis, 2002, p. 78, nossa tradução competência é uma característica subjacente ao indivíduo que está casualmente relacionada com um padrão de efetividade ou a uma performance superior em um trabalho ou situação. De acordo com os mesmos autores, as competências podem ser de 5 tipos: motivação, características, autoconceito, conhecimento e habilidades. Na literatura francesa sobre o tema, Lévi-Le Boyer, 1992, Apudalis 2002, p. 84, define competências como uma série de comportamentos que certas pessoas possuem mais que outras, que as transformam em mais eficazes para uma situação dada. A autora apresenta uma lista de competências que seriam universais em 4 grandes áreas: intelectuais, interpessoais, adaptabilidade e orientação a resultados. Outra autora francesa, Jolis, 1998, Apudalis, 2002, destaca que as competências são diferentes entre si, mas se correlacionam, e as agrupa em 4 tipos: teóricas, práticas, sociais e de conhecimento. Entendendo que as 3 primeiras convergem no último tipo. Aplicando a proposta de escalas de competências de Alice, 2002, no campo educacional, Vilela Trovino e Torres Sarcadia, 2015, propõem um modelo para avaliação de diretores escolares para o contexto mexicano. Também em referência à definição de competências para o trabalho de diretores escolares, a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, produziu o documento Use Competencies to Improve School Turnaround Principal Success, Steiner, Russell, 2011, usando competências para melhorar o sucesso de diretores escolares em recuperação em português, com tradução livre. O documento utiliza a mesma definição de competências de Spencer e Spencer citada por Alice, 2002.
Steiner e Hassel, 2011, destacam a importância de se conhecer os tipos e níveis de competências esperados para o trabalho de diretor escolar e para o sucesso do trabalho na escola, especialmente para a garantia da aprendizagem de seus estudantes. De acordo com Steiner e Hassel, 2011, as competências definidas a partir de evidências ajudariam não só a selecionar diretores de forma mais adequada, mas também a avaliá-los e ajudá-los a melhorar onde precisam. Na literatura educacional nacional, Marinho Rabelo e Araújo, 2015, p. 448, propõem compreender a noção de competência em uma dimensão ampla, contemplando não só aspectos racionais, cognitivos ou mentais, mas também processos intersubjetivos, afetivos, socioculturais, tornar-se premente em um cenário no qual as subjetividades perpassam processos educativos e por eles são transformados. Os autores destacam que atualmente, com mais ênfase nas organizações e empresas, o termo competência foi sendo associado a uma variedade de atributos como capacidades, aptidões, qualificações que seriam adequados e esperados à execução de determinadas atividades profissionais. Marinho Rabelo e Araújo, 2015, p. 449. Os autores criticam a tendência ao termo ser aplicado para se referir ou definir atributos pessoais e individuais, sem levar em conta a coletividade e contexto em que são construídos. Assim, estudos mais recentes têm indicado que o desenvolvimento/manifestação de competências envolve mais do que conhecimentos e habilidades, mas também recursos subjetivos entendidos tanto como capacidades cognitivas, afetos, desejos quanto sabers, conceitos, posturas, atitudes. Marinho Rabelo e Araújo, 2015, p. 450. Assim, ser competente caracteriza-se por, diante de uma situação a problema, mobilizar esses recursos, comportamentos e conhecimentos disponíveis e articulá-los aos pontos críticos identificados, para que seja possível tomar decisões e fazer encaminhamentos adequados e úteis ao enfrentamento da situação. Araújo, 2003, Apud Marinho Rabelo e Araújo, 2015. p. 451. Ao tratar especificamente sobre a construção de matrizes de referência para a avaliação de competências, Marinho Rabelo e Araújo, 2015, destacam que, operacionalmente, esta matriz deve ser construída tendo como base fundamental o perfil de formação esperado. O perfil pode ser elaborado a partir da literatura ou de análises, estudos e categorizações originadas em documentos, projetos, legislação, entrevistas, observações e outras metodologias podem também subsidiar a construção do perfil. Marinho Rabelo e Araújo, 2015, p. 458. Tais leituras são fundamentais para uma compreensão crítica do conceito e seu uso apropriado. Neste documento, entendemos a direção escolar como uma função 3 de coordenação político-pedagógica e institucional da escola. Normalmente, é desempenhada por um profissional da educação. Gouveia e Souza, 2010, p. 175, cujas responsabilidades demandam competências que se traduzem em um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que geram impactos no trabalho do diretor e na condução da gestão escolar. Estas competências possibilitam desempenhos profissionais compatíveis com as necessidades educacionais da escola, na garantia do direito à educação para todos, conforme art. 205 da Constituição Federal de 1988. Elas incluem o domínio de conceitos e procedimentos, habilidades práticas,
cognitivas e socioemocionais e, ainda, atitudes e procedimentos direcionados à coordenação geral da escola. 3. A direção escolar, na esfera pública brasileira, é tratada como um cargo ou como uma função. Essa questão tem um componente legal e é evidentemente complexa, pois se localiza no centro das discussões sobre a inconstitucionalidade da legislação sobre os processos de escolha de diretores. Em nosso entendimento, ela se configura mais como uma função do que como um cargo. Portanto, adotamos o termo competências na produção desta matriz considerando sua característica multidimensional, que abrange as dimensões citadas acima que são reconhecidas através de práticas e ações profissionais. Cabe destacar a natureza interrelacional e interdependente das dimensões considerando que algumas práticas e ações transitam entre mais de uma dimensão. Este documento propõe um desenho da matriz de competências em quadros que expressam 4 dimensões, nos quais as competências são listadas, descritas e correlacionadas às atribuições, práticas e ações esperadas. Tais dimensões estão organizadas em blocos que sinalizam aspectos do contexto institucional e político da escola, da função pedagógica, elemento central na escola, dos aspectos administrativos e financeiros da gestão escolar, das competências pessoais e relacionais do diretor. A ordem de organização das dimensões não foi aleatória. Iniciamos apresentando a dimensão político-institucional considerando a instituição escola. Em seu papel social, dando relevância às competências do diretor na liderança da escola na direção da garantia do direito fundamental à educação. Em seguida, apresentamos a dimensão pedagógica, destacando a função primeira e específica da escola e considerando o papel do diretor na efetivação de aprendizagens de qualidade. Na sequência, apresentamos a dimensão administrativo-financeira, abordando os requisitos técnicos e operacionais que viabilizam a realização do trabalho escolar. Por fim, a dimensão das competências pessoais e relacionais, definindo, mais do que um perfil esperado, uma referência de atitudes e posicionamentos que favorecem o trabalho do diretor escolar.